Eu queria compartilhar com vocês um texto, eu peço a vocês que abram na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Enquanto vocês abrem em Romanos 16, eu queria dizer uma coisa, que dá um testemunho público, se estiver registrando aí, fique anotado, né? Ontem, pela primeira vez na minha vida, eu comi uma pamonha de verdade. Eu tenho uma família lá na igreja que é de Goiás. Ela falou, pastor, você tem que comer pamonha. Eu falei, tá legal. Pamonha, pô, na boa. Em São Paulo, onde estudei por muito tempo, o pessoal lá vendia umas pamonhas na esquina, mas um negócio trunchado assim de fubá, duro e sem gosto. Eu falei, não, posso até na hora do café comer um pedacinho e tal. Mas ontem eu entendi o ministério da pamonha, é um ministério. Eu estou querendo até fazer um farnel para levar, entendeu, Leandro? Eu vou sair de um voo assim de manhã cedinho, levar para minha esposa, uma pamonhazinha daquela. Foi tão bom que eu comi 3, né? Você sabe que gordinho para comer é uma beleza, né? O Leandro comeu 4, não sei para onde vai tanta pamonha, mas foi muito bom. As irmãs estão de parabéns. Eu serei agora um embaixador da pamonha de Goiás no Brasil, entendeu? Sempre que alguém falar de pamonha, eu falo, não existe nada parecido como as pamonhas de Goiás. Pois bem, Romanos 16, versos 1 a 2, nós vamos ler esse texto, guarda aí. Mas antes de ler, deixa eu fazer uma breve consideração. Mulheres em busca de Deus. Bem, a partir desse tema, eu vou traçar o caminho da oração, obviamente como foi me proposto, mas eu quero usar essa passagem para mostrar a vocês, apresentar a vocês uma pessoa, uma mulher, pouco conhecida, mas se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria o seguinte título: Febe, uma cristã exemplar, uma discípula de Cristo. Eu estou dizendo aqui a mulheres em busca de Deus, discípulas de Jesus. E essa mulher é para nós um grande exemplo de piedade, de devoção, de oração, de testemunho. E eu queria trazer uma mensagem biográfica, enxergando alguns elogios que Paulo fez a essa mulher, que passados esses séculos todos, continua sendo para nós grande referência do que é ser discípulo de Cristo, no caso dela, uma mulher exemplar. Antônio Vieira, que foi um dos grandes mestres da língua portuguesa, ele dizia que para falar ao vento bastam palavras, mas para falar ao coração é necessário exemplo. E essa carta aos Romanos, singular carta, ela é singular não apenas no conteúdo, porque é o documento no Novo Testamento de maior densidade teológica. As grandes doutrinas da nossa fé estão presentes na carta de Paulo aos Romanos, mas é um documento diferente porque Paulo vai mencionar nesse capítulo 16, 26 nomes. Paulo era uma pessoa de relacionamentos. Alguém já disse que Paulo menciona pelo menos 100 pessoas nas suas cartas. E nessa carta, lá no finalzinho, Paulo menciona 26 nomes, dos quais a primeira mencionada aqui, ele faz alguns elogios muito especiais. E a partir desses elogios nós podemos traçar um perfil de uma discípula de Cristo, de uma mulher que está buscando a Deus e que certamente era uma mulher de oração. O texto bíblico, Romanos 16, versos 1 e 2, diz assim: Recomendo-vos nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Que o Senhor nos abençoe. O nome de Febe, irmão, surge e desaparece aqui. Nada mais é dito sobre essa mulher. Tudo que nós sabemos sobre ela estão nesses 2 versos que nós acabamos de ler. No entanto, essa apresentação com muitos elogios, e aqui a gente pode traçar um perfil com 4 características. Deixa eu apontar para você. Ela é convertida, ela é recomendada, ela é diaconisa e benfeitora. E tudo isso que ela é pela graça de Deus e foi nutrida pela sua vida de piedade e oração. E eu queria sua atenção para estudar sobre o que Paulo diz acerca de Febe. Primeiro vejamos, ela é convertida. O texto diz assim: recomendamos-vos
a nossa irmã Febe. Paulo chama Febe de irmã, ele diz, nossa irmã, é irmã de Paulo, era irmã dos cristãos em Corinto, é irmã de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e são filhos de Deus. Ao chamá-la de irmã, Paulo está confirmando a autenticidade da fé dessa mulher. É interessante que em algum momento da vida, ela ouviu o Evangelho e se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador. A vida foi transformada. Alguns até conjecturam que ela se converteu sob o ministério do apóstolo Paulo, porque nós sabemos, à luz do livro de Atos, que Paulo passou pelo menos 1 ano e meio em Corinto, que era uma expressiva cidade da antiga Acaia, na Grécia. Pois bem, e Paulo então faz um trabalho de discipulado e catequese dos cristãos em Corinto, e possivelmente Febe cresce espiritualmente sob a influência do grande apóstolo São Paulo. O nome dela é curioso. O nome dela é Febe. Na mitologia grega, Febe é um dos titãs, filhos de Urano e Gaia. Febe significa radiante, alude ao brilho da lua, e é considerada a primeira deusa dos gregos, a deusa lua. O nome Febe, ela toma emprestado do neto, Febo, o chamado deus Apolo, que era o deus Sol, o mais belo dos deuses da Grécia Antiga. De modo que o nome Febe é vinculado ao paganismo, é vinculado à mitologia, à adoração da lua, o que significa que, provavelmente, os pais de Febe, como toda aquela cultura egressa do paganismo, deu o nome dela em homenagem às divindades que eram adoradas naquele circuito. Ela está vinculada ao paganismo, ela está numa cultura politeísta, e ela nasce nessa relação de politeísmo, de multiplicidade de deuses e deusas. Ok? No entanto, vejam isso, o que aconteceu com ela, aconteceu com você. Todos nós somos egressos de uma cultura pagã, mas em algum momento da nossa vida fomos alcançados pelo Evangelho. E Febe, que foi dada em nome à deusa Lua, a suposta deusa Lua, conheceu aquele que é o Sol da Justiça, Jesus Cristo, e sua vida foi total e completamente transformada. Um teólogo americano chamado Sproul disse o seguinte sobre esse nome: o nome de Febe vem de uma deusa pagã. Na igreja primitiva, os cristãos que haviam recebido o nome de deidades pagãs mantiveram seus nomes após a conversão, porque a origem dos nomes já não tinha qualquer significado religioso ou teológico. O nome foi mantido. Continuava Febe, homenagem a Deus Lua, mas a vida dela já tinha sido transformada. E quando Paulo escreve aos Romanos, diz: olha, eu quero recomendar a nossa irmã Febe. Ela foi transformada completamente pelo Evangelho. E essa conversão, essa mudança de vida, fica evidente no fato de que ela deixa os ídolos, a cultura herdada da sua sociedade e mais particularmente da sua família, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. É basicamente o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, que também estava naquele circuito, mas um pouco ao norte, a cidade atual de Tessalônica. Paulo vai dizer sobre os Tessalonicenses que eles, após ouvir o Evangelho, abraçaram a fé e, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro. E o primeiro ponto de aplicação aqui é este: você não pode ter uma vida de oração real, genuína, legítima, pungente, vívida, se a experiência da conversão não for real. Jesus disse que quando nós fôssemos orar, nós não deveríamos orar como os pagãos. Os pagãos oram. Você tem relacionamento, você conhece pessoas que, embora não professe a sua fé em Cristo, não seja um cristão comprometido com Cristo e com a igreja, e que tem, eu diria, a prática de orar. Eu não saio de casa sem orar. Eu não saio de casa fazer uma reza. Ora e se dirige a Deus e tudo. Mas a oração genuína e verdadeira, ela começa efetivamente a partir do momento que o indivíduo tem um encontro real e pessoal com Cristo. Inclusive, alguns vão comparar, muito dos escritos chamados Pais do Deserto, a oração como o oxigênio da fé, a oração como o fôlego da alma. A primeira coisa que uma pessoa faz depois do seu encontro pessoal com Cristo é orar. Quando Paulo teve aquela experiência no caminho de Damasco, quando o Senhor envia Ananias à rua direita lá, em Antioquia, vai porque ele está orando. Assim como uma criança quando nasce, a primeira coisa é o choro,
sinal de que está viva, o crente ora. Ele tem esse encontro pessoal com Cristo, o que implica em começar a ter um relacionamento diferente a partir da mediação perfeita de Cristo. Então a aplicação primeira é esta: a verdadeira conversão transforma a vida das pessoas. Nós não sabemos quando ela se converteu, quantos anos ela tinha quando essa experiência se deu na sua vida, mas houve uma mudança. Seu passado era sem Deus e sem esperança, imersa no paganismo, nas suas práticas idólatras de oração aos deuses e deusas do panteão greco-romano. No entanto, agora essa mulher, cujo nome significa irradiando luz, irradiando a luz da lua, agora ela teve um encontro pessoal com Cristo que a transformou. Perguntas. A nossa vida já foi efetivamente transformada pelo Evangelho? Nós já tivemos de fato uma experiência pessoal com Cristo que implicou em mudanças substanciais, a ponto daqueles que conosco convivem poder perceber um antes e um depois? Nós já abandonamos práticas da sociedade da qual estamos inseridos, práticas da família na qual fomos criados, que estava aí miscuído com elementos do paganismo? Já fomos de fato transformados? Meus irmãos, é impressionante, irmãs queridas, a quantidade de pessoas não convertidas em nossas igrejas. O Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial, 1972, salvo engano, na Suíça, eles definiram algumas coisas sobre o que é evangelização. Um dos paladinos daquele trabalho foi um reverendo chamado John Stott. E o Stott diz que o escândalo do cristianismo nominal é um problema no mundo hoje. Ele falando isso na década de 70. E ele então disse o seguinte, eu documento: cristão nominal é aquela pessoa que dá assentimento intelectual para as doutrinas cristãs básicas e alega ser cristão, mas é uma pessoa que não respondeu em arrependimento e fé a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Ou, em outras palavras, o indivíduo concorda com as principais doutrinas da fé, ele tem hábitos religiosos, ele nutre aquela fé dominical de todo domingo estar na ambiência da fé, da qual ele compartilha intelectualmente, ele assente, ele concorda com o que é dito, mas não há evidências de arrependimento e fé que de fato transforma a vida da pessoa. E aí a religião é apenas uma religião protocolar, a oração é simplesmente uma prática protocolar, mas falta vida. Febe foi de fato transformada pelo Evangelho. O coração do Evangelho, meus irmãos, é Cristo. E Cristo é a única pessoa capaz de transformar a nossa vida por completo. E isso tem implicações na nossa devoção, na nossa vida de oração. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, compartilhar aqui a experiência de um homem chamado Luiz Zamperini. Ele nasceu em 1917. Ele é filho de imigrantes italianos, perdão. Ele nasce na Califórnia. E vive uma vida absolutamente solta, um jovem adolescente, e começa, por conta até do falecimento do seu pai, vive uma vida rebelde nos subúrbios da cidade, se envolve em confusões, até que seu irmão disse: olha, você não pode continuar nessa direção, você vai morrer. Ele começou até a cometer alguns crimes, algumas infrações, e ele então começa no colégio a correr. Perceberam que ele tinha habilidade para a corrida. E aos 19 anos, ele é o mais jovem atleta americano a competir nos Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, 1936. Ele começa a ganhar nome, habilidade esportiva, habilidade de correr. Pois bem, ele vence alguns campeonatos e ele é classificado para as Olimpíadas de Tóquio, 1940. Mas, com o advento da Segunda Guerra Mundial, não houve Olimpíadas naquele ano. Eclode a guerra em 1939. Em 40 o mundo está todo ele envolvido naquela fatídica guerra, e ele então não vai para as Olimpíadas, porque não houve. Mas ele é envolvido na guerra, ele é levado para o fronte, ele se habilita para ser um soldado americano na batalha no Pacífico. A história vai dizer que o avião no qual ele estava foi bombardeado por japoneses, cai em alto mar, ele e seus 4 amigos ficam 47 dias à deriva no Oceano Pacífico. 2 de seus amigos morrem,
um estado de completa inanição, e ele, como era atleta, tinha um vigor físico maior, tentando sobreviver 47 dias em alto mar. Até que ele disse que pela primeira vez ele se lembrou de Deus. E ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. A única oração que ele fez. Os pagãos oram também. Senhor, tem misericórdia de mim. E de repente ele disse que naquele dia começou a chover. E ele não morreu porque ele abriu a boca para o céu e recebeu água do céu. Um grupo de japoneses nas Ilhas Marshall, uma patrulha japonesa pegou aquele grupo de homens, e ele então foi levado para o Japão. E de 1940, até 1945, quando a guerra terminou, aquele homem então ficou preso num campo de concentração japonês e passou por todo tipo de abusos que você possa imaginar. Isso ficou muito evidente num filme muito recentemente lançado por aquela produtora, a atriz chamada Angelina Jolie, O Invencível, narra um pouco da história de sofrimento do Zamperini. Pois bem, a guerra termina, ele volta para os Estados Unidos como herói de guerra, ele é aclamado porque todos pensavam que ele estava morto, mas na verdade sobreviveu. Só que aí ele não consegue se recuperar dos horrores da guerra, das violências pelas quais passou. Só que tem um detalhe, e aqui eu quero chamar a sua atenção, em particular você, que possivelmente tem um cônjuge, o cônjuge não crente. Isso tem sido um drama para muitas mulheres cristãs. Meu marido não serve a Cristo. A sua esposa, chamada Cynthia Apple White Zamperini, era uma mulher crente. Enquanto ele estava na guerra, a mulher piedosa em oração, crescendo na fé. Quando ele voltou, eles se casaram. Mas o Zamperini começou a se envolver com bebida, se tornou um alcoólatra, mas aí a esposa ali ao lado em oração. E ela o convidou para ir na igreja, ele disse que não tinha vocação para ser crente. Resistiu até a última hora, até que ele foi para uma conferência em que estava pregando um jovem, chamado Billy Graham. O pastor Billy Graham pregou sobre a graça. E o texto foi usado, foi o Salmo 40. A mão do Onipotente é tão comprida para ir no mais profundo abismo e tão forte que é capaz de levantar o pecador. E Zamperini confiou sua vida a Cristo. Foi completamente transformado. Se tornou amigo de Billy Graham e participante das conferências do pastor Billy Graham. Voltou ao Japão, buscou se reencontrar com todos aqueles soldados que tinham maltratado a ele, ganhou alguns deles para Cristo, e muito recentemente, ele, em 98, carregou pelas ruas de Tóquio a chama das Olimpíadas de Inverno e foi aclamado, selando a paz com o Japão. Isso é interessante. Ele faleceu muito recentemente, aos 96 anos de idade, e numa entrevista de um documentário que vai chegar aqui no Brasil pela HBO, sobre a conversão do grande Zamperini, perguntaram a ele como foi possível perdoar os seus algozes. E ele deu uma resposta interessante. Vou ler para vocês. Quando se recebe a Cristo, tornamo-nos uma nova pessoa. As coisas velhas já se passaram. A graça de Deus não muda o passado, mas transforma o presente e garante o futuro. O Evangelho. E ele sempre agradeceu a Deus pela esposa que o Senhor lhe deu. Eu quero encorajar você aqui, que tem um marido não crente. 3 coisas. Você não tem o poder de converter seu marido. A salvação é um dom de Deus, é uma obra comparada à ressurreição. Está morto, só Deus ressuscita mortos. Agora você pode ser instrumento na mão da providência, fazendo 3 coisas, que historicamente são os recursos que a providência usa para quebrantar corações duros. Você precisa orar. Dobre os seus joelhos e ore. E especificamente, Senhor, quebranta o coração. Porque o problema é o coração duro, trevoso. Você precisa falar do Evangelho. Não é ficar falando o dia todo e todo dia, como aquela pessoa chata. Isso vai surtir o efeito contrário. Mas em algum momento você tem que olhar para os olhos do seu cônjuge e dizer, olha, eu amo e tenho algo para te dizer e direi porque eu amo. Você precisa de Cristo. Em algum momento você tem que falar do Evangelho para ele. E a terceira coisa, dê testemunho. Que ele leia a Bíblia todo dia na sua vida. Sua vida é uma casa de vidro, todos estão olhando. E em particular o seu esposo não crente. Paulo diz que a mulher crente santifica o marido não crente.
A Cíntia Zamperini abençoou seu marido, que se tornou um grande evangelista, foi alcançado e transformado pela graça maravilhosa de Jesus. Febe era uma mulher transformada, era uma mulher de oração. Há um hino no Cantor Cristão, que é um hino que marcou minha conversão, e eu trago na memória esse belíssimo hino, que é o hino 46 do Cantor Cristão. A letra é de uma teologia preciosíssima, foi escrito no século XIX, por Hugh Smith. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. A segunda estrofe diz: minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. E o coro é lindo, irmãos. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Febe podia cantar esse hino. Cristo me salvou. Foi o seu querer, foi o seu poder. Sim, Ele me transformou. E aqui nós estamos numa reunião de mulheres transformadas pelo Evangelho. Agora é sempre oportuno fazer o autoexame e fazer uma pergunta honesta a nós mesmos. Temos as marcas distintivas de uma pessoa nascida de novo? Carregamos em nós as características de um discípulo de Cristo? Febe foi transformada pelo Evangelho. Zamperini e sua esposa Cíntia foram transformadas pelo Evangelho. E eles eram, todos eles, homens e mulheres de oração. E essa tem sido uma marca do discípulo de Jesus ao longo dos anos. Uma vida transformada. Ela era convertida. A segunda marca dessa mulher que nos inspira, ela era recomendada. Sou estranho isso, né? Recomendada, como assim? Observe porque ela é digna de confiança. O texto diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Naquele tempo, mais do que hoje, as cartas de recomendação eram muito comuns e necessárias. Por quê? Os crentes precisavam de apoio, de hospitalidade nas viagens que faziam, sobretudo os missionários. Por quê? Não havia uma rede hoteleira como nós temos hoje. Por exemplo, estou hospedado aqui em Goiânia, num hotel muito agradável, aqui na Praça do Sol. É Praça do Sol que chama? Naquela época não havia isso. As hospedarias eram insalubres, eram redutos de ladrões e de rede de prostituição. De modo que quando uma pessoa viajava de uma cidade para outra, ela buscava essa network. Um contato, um parente, um amigo que pudesse recebê-la por aquele período. E quando Paulo encaminha Febe a Roma, a maior cidade do Império Romano, com centenas de milhares de pessoas, não havia naquela época WhatsApp, não havia Facebook. Os crentes lá não podiam acessar o Facebook para saber o perfil de Febe. Ela chegou à cidade com uma carta de recomendação. Quem me enviou e quem referenda a minha postura como cristã é o apóstolo Paulo. E por que Paulo a recomendou? Porque no período que Paulo passou em Corinto, ele percebeu que naquela mulher de origem pagã havia marcas evidentes do poder transformador do Evangelho. Paulo não iria expor seu nome, e como nós vamos ver, oferecia a ela o maior documento do Novo Testamento, a Carta aos Romanos, se ele não tivesse total e plena confiança no caráter, na índole, na transformação que o Evangelho operou na vida daquela mulher. De modo que Paulo está aqui recomendando uma mulher que era digna de confiança. Isso é interessante notar. Ela está na Grécia, na Acaia, numa região chamada Corinto, e a Corinto, dos dias de Paulo, era chamada de cidade dos dois portos. Na região do Mar Egeu, você tem a cidade de Cencreia, no Mar Jônico, Lecaion. E havia um istmo ali de 6 quilômetros de terra, a chamada Ponte do Mar. E Febe morava em Cencreia, 15 quilômetros do coração de Corinto. Os navios chegavam em Cencreia e de lá se dirigiam para Corinto. Febe possivelmente era uma mulher de muitas posses, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o ponto é que Paulo transitou tanto na cidade de Corinto, quanto nos seus portos, Cencreia, junto ao Mar Egeu, e Lecaio, junto ao Mar Jônico. E em algum momento, Paulo teve contato com essa mulher, ou ela já era convertida, ou então foi convertida sob o ministério do apóstolo Paulo, e nesse período que Paulo viveu em Corinto, 1 ano e meio aproximadamente, Paulo, repito, percebeu marcas distintivas de uma mulher transformada pelo Evangelho. O John Murray, que é um
biblicista, e ele diz o seguinte: Febe era uma mulher que realizara eminentes serviços à igreja, e a recomendação tinha de ser proporcional ao seu caráter, porque o que ele vai falar sobre ela é impressionante. Ele vai dizer, inclusive, que ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Tente imaginar isso. Paulo via Febe como uma sua protetora, alguém que cuidou dos missionários, em particular do apóstolo Paulo. E o que mais me chama a atenção aqui é o seguinte: para pensar nisso. Agostinho dizia que a gente tem que ler a Bíblia imaginando cenários. Ok? Quem escreveu a carta aos Romanos? Não foi Paulo, foi Sócrates. Paulo ditou, está lá. Foi Sócrates que escreveu. Pois bem, e aí Paulo pega esse documento, Sóstenes, perdão. Paulo pega esse documento e entrega nas mãos de Febe e pede para levar para Roma. Eu pergunto, Paulo tinha backup, Leandro, da carta aos Romanos? Esse backup que você faz no seu YouTube, que está bombando na internet? Se Febe perdesse esse documento, o que ia acontecer? Já era. Agora tente imaginar, Paulo escreve o maior documento teológico do Novo Testamento. Alguém chamou de a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, o Everest das Escrituras. Os picos mais altaneiros estão na carta de Paulo aos Romanos. Ele pega esse documento e confia essa mulher e diz: olha, você vai levar até a igreja em Roma. Eu acho engraçado como as pessoas podem dizer que Paulo era machista, né? Primeiro, um homem que diz que o marido tem que amar as esposas como Cristo amou a igreja. Olha o padrão. O marido tem um dever de amar a igreja como Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E agora ele pega o maior documento que ele produziu, o tratado teológico magno, e confia a uma mulher, numa época em que as mulheres do Império Romano eram objeto de vários estigmas. Vejam a deferência, o cuidado, a honra que Paulo está conferindo a essa mulher chamada Febe. E por que ele o faz? Repito, porque na convivência que teve com ela, ele percebeu claramente que Febe era uma mulher alcançada, transformada pelo Evangelho. Essa carta aos Romanos, Lutero disse o seguinte sobre ela: essa carta é a verdadeira e mais importante peça do Novo Testamento. É o Evangelho mais puro, é de grande valor para um cristão não somente memorizar, palavra por palavra, mas também ocupar-se com isso diariamente, como se fosse o pão diário da alma. E esse documento preciosíssimo foi confiado a Febe. Alguém já disse que nunca uma mensageira levou consigo carta mais importante, a carta de Paulo aos Romanos. E qual é a aplicação para nós aqui? Ouçam, o caráter de uma pessoa abre ou fecha portas. No falso evangelho, carisma é mais importante que caráter. A performance tem mais valor que a piedade. No entanto, no evangelho, o caráter tem a primazia. A piedade tem um lugar de destaque. E aquela mulher, pela prática dos exercícios espirituais, ela nasceu de novo, sim, pela graça. E por essa mesma graça ela cresceu espiritualmente. Seu caráter foi sendo moldado e transformado, a ponto do apóstolo dizer: esta mulher é digna de confiança, eu a recomendo. E entrega em mãos a maior peça do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. Ela era alguém digna de confiança. Pois bem, há no ministério de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, uma informação sobre algumas pessoas que estavam no entorno de Jesus, que não é fácil de ler, mas que é útil para nós analisarmos essa questão do zelo para com caráter, para com bom testemunho diante da sociedade na qual estamos inseridos. João diz assim, lá no capítulo 2, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Em outras palavras, Jesus Cristo não confiava em certas pessoas, porque não obstante estarem próximas a ele, ele percebia que aquelas pessoas não eram confiáveis, porque não tiveram seu caráter transformado pelo poder do Evangelho. Portanto,
O caráter de uma pessoa abre ou fecha a porta. No caso de Febe, as portas foram abertas para ela, porque ela demonstrou frutos que deram autenticidade à sua fé. Nós não podemos julgar o coração das pessoas, mas o próprio Cristo nos encorajou a julgar os frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Agora observe o que Paulo vai dizer sobre ela: que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Alguém já disse com muita propriedade que poucas vezes Paulo elogiou uma pessoa com tanta contundência como fez com Febe. Porque além de ser realmente convertida, o caráter dela tinha sido adornado pelo Evangelho, de modo que Paulo confiava plenamente na vida dessa mulher. Pois bem, eu sou apreciador de história, e há dois homens que eu aprecio muito no circuito, eu diria, fora do espectro da igreja. O primeiro é o Dom Pedro II, que foi o maior brasileiro de todos os tempos, Pedro o Magnânimo. E um inglês chamado Winston Churchill. E Winston Churchill, ele é interessante porque pouca gente sabe disso, mas quando ele nasce, a mãe dele tem um problema de saúde, não pode cuidar do filho, e agora ela está procurando alguém que pudesse assistir o seu filho. Ele nasce na aristocracia, ele nasce como um lorde. O pai e a mãe dele eram da alta aristocracia inglesa. Agora, pergunta, a quem eles iriam confiar o seu filho? E aí, receberam um pastor anglicano na casa deles, e o pastor disse: olha, eu tenho alguém para recomendar. Ela cuidou das minhas filhas, elas já estão grandes, e eu queria recomendar a senhora Everest. Ela é alguém comprometida com Cristo e tem um caráter que reflete o compromisso com sua fé. E essa senhora, simples, de repente agora estava tendo o privilégio e o ministério de cuidar daquele rapaz, que no futuro seria fundamental nas mãos da providência para liderar a Inglaterra, o Império Britânico, nos momentos mais difíceis da história. Esse homem que recentemente foi o prefeito de Londres, que agora está concorrendo para ser o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, disse sobre essa senhora que ela é a mulher por trás de Churchill. E ele diz no seu diário o seguinte: a senhora Everest cuidava de mim e providenciava todas as minhas necessidades. Era ela que confiava todas as minhas preocupações, tanto nessa altura quanto no tempo em que comecei a frequentar a escola. Aprendi com ela a oração do Pai Nosso, o credo. Aprendi com ela quem era Davi, as histórias do Antigo Testamento, a recitar os salmos. Sua piedade, sua devoção marcaram a minha vida mais do que qualquer outro personagem na história. O caráter abre ou fecha portas. Pelo testemunho de vida que ela deu, de repente ela foi introduzida naquela alta classe londrina, britânica, para cuidar daquele que no futuro seria tão importante, não apenas na preservação dos interesses da Inglaterra, mas num momento tão singular na história, quando o nazismo estava avançando cada vez mais e ameaçando todo mundo. O que eu quero destacar aqui? Seja como essa senhora Everest, seja como Febe, alguém acerca da qual as pessoas podem dizer: está aí alguém comprometida com o Evangelho, está aí alguém que tem caráter transformado, está aí alguém cuja fé não é desassociada da vida diária, está aí alguém que nós podemos afirmar, segue a Cristo, não apenas na ambiência litúrgica da igreja, mas no dia a dia, em todas as esferas relacionais. E como é que a gente alcança esse tipo de vida, senão através das Escrituras que nos santificam? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e através de uma vida de piedade e oração. Portanto, eu quero encorajar a todas vocês, sejam pessoas recomendáveis, glorifiquem a Cristo com o caráter de vocês. O que vai fazer, a peça fundamental, eu diria, para a transformação do Brasil, não é alugar um avião, passar por uma cidade, lançar óleo ungido, repreender o diabo, chutar o diabo, essas coisas pagãs que a igreja evangélica por vezes abraçou. O que transforma a sociedade é o impacto do Evangelho na vida dos cristãos. As pessoas precisam ver Cristo em nós.
E mulheres exercem grande influência na sociedade. Aqui é um grupo expressivo delas, mulheres. Encorajo vocês, sejam recomendáveis, tenham um caráter de Cristo. E para isso, desfrutem de uma vida intensa de oração, conforme a Bíblia prescreve para nós. Caminhando, essa mulher também é servidora. Observe aí o verso, ainda o verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Eu diria que essa é uma descrição muito especial. Quem é Febe? Alguém que está servindo em Cencreia. Febe era uma servidora. E a palavra empregada aqui é o termo feminino para diácono. Literalmente, o texto grego está dizendo o seguinte: eu recomendo-vos a diaconisa Febe. E os biblicistas estão divididos. Se a expressão que Paulo usa aqui, diaconisa, é uma referência à função diaconal, ordenada pela igreja, como ofício, ou se apenas ela trabalhava, servia, porque a palavra servir é isso, diáconos. Pois bem, não existe no Novo Testamento nenhuma indicação desse ofício para as mulheres. Pode ser que o termo seja apenas a ideia de que ela praticava um serviço caridoso, que estava em função, exercendo sua vocação de servir a igreja naquele lugar. E eu queria ler um comentário para vocês, de um biblicista do século XVII, Matthew Henry, quando ele diz o seguinte: sem dúvida, Febe não era diaconisa no sentido ministerial que o termo diácono tem, por exemplo, em 1 Timóteo 3,8. Tal coisa tem sido uma inovação, pois algumas denominações inventaram isso muito recentemente. Nos primeiros dias do cristianismo, chamava-se de diaconisa certas irmãs que, de maneira especial, se dedicavam ao cuidado dos pobres e dos enfermos, como também de alguns serviços na igreja local. Curioso notar que, quer seja um ministério ordenado como diaconisa, ou simplesmente como uma cristã que servia a igreja local, essa mulher é um grande exemplo, porque esta convertida, de caráter transformado pelo Evangelho, ela não está na igreja com a postura de ser servida, ela serve. E o que Paulo diz sobre ela é impressionante, porque é a nossa vocação como cristãos, servir uns aos outros. Numa cultura como a nossa, onde praticamente não temos mais membros de igreja, são raros os membros, o que nós temos hoje são clientes. Eles entram na igreja como quem entra no cinema, como quem entra no teatro, como quem entra num local onde serão servidas. E se aquela igreja não os serve como eles esperam, o que é que eles fazem? Trocam de igreja. Nunca houve uma rotatividade tão intensa de membros de uma igreja para outra, porque a mentalidade mudou. As pessoas não estão na igreja para servir, elas estão na igreja para serem servidas. E Febe não estava ali para ser servida, ela estava para servir. E eu pergunto, que disposição é essa? Senão a disposição de alguém que foi realmente transformada pelo Evangelho e que dava sinais de uma autêntica conversão. Uma mulher piedosa, uma mulher de oração. Os serviços prestados eram semelhantes aos realizados pelos diáconos, diz John Murray. O ministério destes consistia em atos de misericórdia para com os pobres, os enfermos e desamparados. Essa era uma área em que as mulheres crentes, por igual modo, exercem funções e graças. As igrejas precisam do trabalho das mulheres. A força das mulheres no cristianismo é uma coisa monumental. Boa parte do trabalho de evangelização, de manutenção da caridade, socorro aos pobres, da diaconia, realizado por mulheres. E eu quero encorajá-las aqui. Em suas orações, em sua vida devocional, em seus exercícios espirituais, peçam a Deus um coração servidor. Encontre o seu lugar na seara. Há espaço para todo mundo. Jesus orou para que nós orássemos, pedindo ao Senhor que enviasse obreiros para essa seara. Eu quero te encorajar, encontre o teu lugar na seara, na igreja na qual você serve. E a aplicação é esta: a vida cristã é servir e não buscar benefícios. Vivemos hoje, portanto, a mais terrível inversão de valores na história da igreja evangélica brasileira. As pessoas querem ser servidas como se fossem clientes em busca de melhores serviços. Nós precisamos resgatar o ensino bíblico. Somos servos de Deus a serviço da igreja e da comunidade na qual estamos inseridos.
Vocês já ouviram falar de um pastor chamado Exaltino Gomes? Falecido pastor Exaltino Gomes. Em um texto que ele publicou, alguns anos atrás, no Jornal Batista, ele disse uma coisa curiosa. Eu vou ler para vocês, é um trechinho pequeno. É como ele foi cirúrgico. Ser servo de Deus é fácil. Sirvo a Deus e não aos homens, diz o irmão ruim de relacionamento. Vocês conhecem gente assim? Servo da igreja. A igreja é maior que nós, e não somos seus donos, mas seus servos. Uma forte evidência de que somos servos de Deus é sermos encontrados servindo a sua igreja. E essa mulher, Febe, Paulo diz sobre ela a coisa mais linda que pode ser dito sobre alguém. Onde é que está a Fernanda? Onde é que está Maria? Onde é que está a Antônia? Está servindo a igreja. Servindo os irmãos, servindo as pessoas, usando os dons, as habilidades, os recursos, os meios que Deus concedeu para servir. E eu quero te encorajar. A vida de oração, de contemplação, tem que desembocar em atos de serviço. E essa mulher piedosa é um exemplo para nós. Pedro diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4, verso 10. Febe era uma servidora. E por fim, quarta marca distintiva dessa mulher, ela era benfeitora, uma ajudadora. E a última parte do texto diz assim, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. A palavra que Paulo emprega aqui é bem interessante, pode significar protetora, como está no texto aqui que eu li, João Ferreira de Almeida, mas também pode significar benfeitora. Por quê? A palavra aqui significa, ou tem os sentidos múltiplos, ajudar, auxiliar, assistir, sustentar alguém. E era uma expressão, segundo muitos exegetas da igreja, uma expressão usada por um representante legal de um estrangeiro que deste cuidava, uma vez que eram privados de garantias jurídicas. Em outras palavras, é possível que Febe fosse uma espécie de advogada, uma representante legal, encarregada pela hospedagem de imigrantes e da garantia de seus direitos. Alguém vai dizer que é possível que Febe fosse até uma funcionária do governo e exercesse uma influência no sentido de proteger os direitos dos judeus que para lá iam morar. O ponto de destaque aqui é o seguinte, essa mulher usou os dons que Deus lhe deu, os recursos que o Senhor lhe concedeu, os contatos que tinha para proteger missionários, para proteger e assistir homens dos quais Paulo diz, ela era minha protetora. Por 1 ano e meio eu morei em Corinto e essa mulher se expôs para me proteger. Russell Champlin diz assim, a palavra patrocinadora talvez dê a entender uma pessoa de considerável influência, riquezas e posição social. Febe havia utilizado seus recursos mentais e materiais a fim de servir a igreja cristã, que se esforçava por mendrar em diversas localidades, sobretudo em Sencreia. Alguém disse que ela era muito rica. E o que é que ela faz então? Ela abençoa os missionários, ela abençoa e protege o apóstolo Paulo. Ela se torna cooperadora do ministério de Paulo. Eu queria um minuto da sua atenção, de uma maneira mais especial ainda, para dizer o seguinte aos irmãos, às irmãs aqui presentes. A vocação cristã é abençoar. A nossa vida, ela é curta, breve e incerta. Nenhum de nós tem gerência de absolutamente nada. O Deus que é o autor da vida e concedeu a nós a vida como um dom, tem nos cercado de tantas bênçãos, possibilidades, recursos, habilidades e dons, que por vezes, por ficar comparando com X ou com Y, a gente perde de vista a bênção que Deus tem nos dado, e não tem nos dado apenas para nós mesmos, mas para servir e abençoar outros. E aquela mulher percebeu o seguinte, ela era natural daquela região, ela tinha contatos, ela tinha influência, ela tinha posição, ela tinha recursos, e uma vez transformada pelo Evangelho, o que é que ela percebeu?
o melhor e o maior investimento que eu posso fazer é dar suporte àquilo que Deus está fazendo, que tem implicações para a eternidade. Paulo era desprezado no mundo greco-romano. Quem era Paulo? Um judeu, cidadão romano, brilhante, inteligente, mas que desperdiçou a sua vida em uma carreira promissora para estar pregando sobre um Cristo morto, que segundo ele tinha ressuscitado. Era considerado um fracasso, não tinha onde repousar a cabeça, pobre, mas enriquecendo a muitos. E quando aquela mulher viu a mensagem do Evangelho pregada pelos lábios de Paulo, o grande teólogo do cristianismo, ela percebeu, o que ele está dizendo é a mais absoluta verdade. Ela é transformada pelo Evangelho, e agora ela diz, o que eu puder fazer, eu vou fazer, para dar suporte e apoio a esses missionários, especialmente o apóstolo Paulo. E Paulo diz, olha, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. A nossa vida, meus irmãos, beneficia alguém? Ou nós queremos apenas benefícios para nós mesmos? Somos úteis. Nós somos fruto de uma cultura de oferecer a sobra. Sobra de recursos, sobra de tempo, sobra dos talentos, sobra do tempo. E eu quero te encorajar, a você, mulher cristã, a você, serva fiel do Senhor. Use os dons, o tempo, os recursos que Deus tem te dado para abençoar o reino de Deus, a igreja local. Isso vai ter implicações para a eternidade. Deixa eu encerrar compartilhando com vocês uma mulher que fez muito pelo Evangelho no século XVIII. E eu quero encerrar contando a história dela. Celina Shirley, ela é chamada Condessa de Huntington. 24 de agosto de 1707, nasce essa jovem no interior da Inglaterra. Uma menina que viria a ser uma das mais importantes difusoras do Evangelho naquele século. Ela se casa com um conde, tem uma vida muito tranquila do ponto de vista financeiro, ela é da nobreza, seu marido morre e ela fica viúva aos 32 anos de idade. Saúde frágil, muito limitada, tempos em tempos adoecida, era muito comum naquele tempo as mulheres, os homens de modo geral, a vida era mais curta, as pessoas morriam muito cedo. E ela então começou a pensar, é tudo tão rápido. E aos 39 anos ela começa a perceber que a vida é um sopro, a vida é uma neblina, que cedo passa. Criada naquele contexto tão nababesco, tão próspero, tão rico, mas ao mesmo tempo a vida é tão frágil, eu vou morrer. E aí ela tem contato com dois irmãos ingleses. Um chamado Charles e o outro chamado Wesley, John Wesley. E ela se converte ao evangelicalismo, né? A fé cristã evangélica. E aí, então ela começa a ter o seguinte raciocínio: o que eu posso fazer no meu curto tempo de vida para abençoar vidas e deixar um legado que vá para a eternidade? E ela então percebe o seguinte: tudo que Deus me deu, eu vou empregar na causa do Evangelho. E ela começa a ter uma vida de devoção e piedade. E ela acorda de madrugada para orar: Senhor, abre os meus olhos para perceber qual é a tua vontade, onde eu devo entrar, o que eu devo fazer, quais são os teus planos, como eu posso ser um instrumento em tuas mãos para abençoar o reino. E aquela mulher patrocinou as viagens missionárias de Carlos e John Wesley. Ela patrocinou as viagens do George Whitefield, considerado o maior pregador de língua inglesa. Ela manteve no seminário dezenas de seminaristas, que se tornaram grandes pastores em toda a Inglaterra. Ela construiu 74 capelas, igrejas em toda a Inglaterra. Ela usou os seus recursos para promover o Evangelho no seu tempo. Ela é chamada de a rainha do metodismo. E Deus lhe concedeu vida, ela que pensou que ia morrer cedo. Viveu até os 84 anos, o que na época era um número impressionante. E eu vou ler para vocês as últimas palavras da Condessa de Huntington. Meu labor está concluído, leito de morte. Meu labor está concluído, nada mais tenho a fazer, senão ir para a casa de meu pai. Essa é a melhor maneira de morrer. Quando o indivíduo se vê face a face com o rio da morte, você atravessa e já está dentro da eternidade. E no leito de morte, ao atravessar o rio, você diz: meu trabalho está completado.
eu fiz o que Deus requereu de mim. Eu posso ir para a casa do meu pai. Não desperdice a sua vida. Não desperdice seus talentos, seus recursos. Invista, abençoe. Quando você, por exemplo, participa de um culto de oração, e é triste ver como nossos cultos de oração estão esvaziados. Fiquei feliz ao ouvir o pastor Leandro falando que, por exemplo, tem um grupo de homens de manhã cedo vindo para a igreja para orar. Mais pessoas precisam fazer isso. As mulheres, por tempo, muito tempo, lideraram os cultos de oração. Lotados de mulheres de joelhos, clamando por seus filhos, clamando pela igreja, clamando pelo país, clamando pelos seus esposos não crentes, clamando pela saúde espiritual da igreja. Perdemos isso. Nós precisamos recuperar o ministério da mulher na igreja. Mulheres piedosas, convertidas, transformadas, de caráter semelhante de Cristo, servidoras, benfeitoras. Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Como é que Febe, essas mulheres mencionadas aqui, cresceram e foram instrumentos das mãos da providência? Por muito tempo fui ovelha de um pastor muito querido, foi quem me batizou, Jéssica Carlos Monteiro Costa. Ele dizia que o melhor remédio para um crente fraco é o complexo vitamínico BO. Ê, povo crente, viu gente? Eu vou dizer uma coisa, hein? E o aqui achando que eu falando novidade, meu irmão. Tolo, tolo, tolo. Bíblia e oração, isso mesmo, gente. Bíblia e oração. Nós somos a geração mais abençoada desde a chegada do protestantismo. Nunca houve tanto livro teológico bom, livraria maravilhosa aqui na igreja. Nunca houve tanta Bíblia, tanta versão, tanto comentário. E ao mesmo tempo uma geração tão frágil, tão vulnerável teologicamente. Paulo diz, parece criança, o vento sobe para lá, vão para lá. O vento sobe para cá, vem para cá. Frágil, não tem consistência doutrinal. Por quê? Às vezes, púlpito fraco, é verdade. Às vezes, um EBD fraco, é verdade. Mas muitas vezes tem um púlpito forte. Tem uma estrutura de magistério na igreja forte. Mas se o aluno não quer, não tem como aprender. Tente imaginar que algumas pessoas ouviram o discurso de Jesus e rejeitaram. Alguns ouviram a pregação de Paulo, um dormiu, caiu e morreu. Paulo foi lá, ressuscitou, trouxe de volta. Continuou pregando até amanhecer o dia. Eu olho para aquele texto com uma ironia, né? Paulo está pregando, o cara dorme, cai e morre. Paulo ressuscita ele, senta aí, agora você vai ouvir de novo. E Paulo prega até de manhã. Eu acho que ele não dormiu de novo, não. Acho que quando Paulo trouxe ele para a igreja de novo, ele estava pregando, Paulo falou assim, olha, eu ressuscitei uma vez, se você cair e morrer de novo, acabou. E oração, gente. E oração. Precisamos orar. Precisamos orar. Eu não tinha pensado em falar isso não, mas raramente eu faço isso, viu pastor? Mas eu vou fazer, se o irmão me permite. Eu vou contar uma experiência pessoal, posso? Eu vivi um momento na minha vida muito difícil no ministério, exatamente no ano de 2010. Eu estava há 5 anos no pastorado de uma igreja que eu amo muito, Igreja Betel de Mesquita. Revitalizando uma igreja que sofreu percalço no final da década de 90, o pastor adoeceu, a igreja foi cooptada por igrejas espúrias que no entorno haviam pescado no aquário, 200 e poucos membros, a igreja foi para 40 e poucas pessoas, e eu fui para lá pastorear aquela igreja, e Deus começou a nos abençoar, a igreja começou a crescer, estávamos construindo um prédio ao lado, muita obra, fazendo obra, construção, pregando 3 sermões durante a semana, viajando para lá e para cá e para lá. Em 2010 tive um estafa, um cansaço muito grande, esgotamento total. E aí, uma bela manhã, eu falei assim, eu vou para a igreja mais cedo hoje. Nem fui de carro, morava até relativamente perto da igreja, fui andando para ninguém ver meu carro na perto da igreja. A zeladora estava lá bem cedinho, eu falei assim, olha, não deixa ninguém me incomodar não. Mas se você vai, vou para a igreja, preciso passar um tempo sozinho lá orando. Aí abri o escritório, entrei, fechei a porta, fiquei assim uns 10 minutos parado assim. Perdido.
esgotado, cansado, demandas, problemas, situações. A coisa estava acontecendo, mas com um custo muito alto. Ontem eu falei para pastores aqui, os pastores cuidam dos outros enquanto eles mesmos sangram muitas vezes. E aí, eu estou ali no gabinete, e de repente a porta toque, 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 não é possível. Meu Deus do céu. Me encontrar 7 da manhã, meu Deus. Vou comprar uma passagem aqui para outro lado do mundo. Abro a porta. Marisete Paciência. Marisete é uma senhora. Muito recentemente eu celebrei o aniversário dela de 80 anos. Abro a porta, está lá a irmã Marisete. A Febe de Mesquita. Convertida. Recomendável. Posso entregar minha carteira para ela. Servidora. A igreja estava em obra. Ela catava latinhas na rua para vender e para dar oferta dela para ajudar para a construção. E uma mulher que era protetora de muitos, inclusive de mim. Abri a porta, Marisete. Ela, pastor, posso entrar? Eu falei, pode. Entrei, fechei a porta, em pé eu estava, em pé eu fiquei. Ela falou assim, eu passei a noite inteira orando pelo Senhor. Deus falou, ore pelo seu pastor. E eu vim aqui para dizer uma coisa. Não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. A minha graça te basta. Se eu posso se ajoelhar? Eu falei, posso. Ela estava de joelho, né? Caí. E ela fez uma oração simples e profunda. E na sua oração ela pedia, Senhor, fortalece o teu servo, para que ele não se desvie do que é principal. E o principal é pregar o evangelho e cuidar do rebanho. Orar pelo rebanho. Tenho ela muito estima no meu coração. Sejam mulheres como Febe, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida do seu pastor, na vida da igreja. Essa reunião aqui não é simplesmente um congresso entre outros que estão acontecendo no Brasil afora. É uma oportunidade para ser um marco na sua vida. Eu quero ser diferente. Eu quero cumprir o meu ministério como uma mulher de Deus. E você precisa ter uma relação mais estreita com a palavra de Deus e com Deus da palavra via oração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Aí onde você está, vamos todos curvar a fronte, vamos falar com Deus. Abrir o coração para o Senhor.